os microfones. A gente já está gravando. Todo mundo com o microfone fechadinho, tudo certo. Então, a Grace vai fazer a prece para a gente começar. Então, gente, vamos elevar nosso pensamento até Deus, nosso Pai, agradecendo a Jesus, agradecendo a nossa Mãe Santíssima e também cumprimentando os nossos anjos guardiões, os espíritos que são responsáveis pelos nossos trabalhos no CEAL, por esse trabalho aqui de aulas que temos, pois sabemos que só somos instrumentos. Somos incluídos em tudo aquilo que fazemos, somos sustentados também, para que possamos ter melhor compreensão e que possamos ainda mais colocar em prática na nossa vida. Que as bênçãos de Jesus recaiam sobre esses amigos espirituais que são tão benevolentes conosco. E assim nos agradecemos por essa oportunidade, pedimos a Deus que olhe por todas as pessoas que vêm ao nosso pensamento nesse momento, que ainda estão acometidas da Covid, aos seus familiares, que recebam, Senhor, o vosso consolo, a vossa luz, que tenham paciência para conseguir passar por esses momentos tão difíceis. E assim, nós pedimos permissão para, em nome de Jesus, em nome, acima de tudo, de Deus, nosso Pai, iniciar a nossa aula de hoje. Que assim seja. Ok. Então, nós vamos apresentar aqui, vamos começar. Hoje nós vamos ver um vídeo, tá? Tá um cheiro. Alguém está fazendo alguma coisa aí em casa que o cheiro está chegando aqui, né? A gente vai ver um vídeo. Hoje a gente começa com amor ao próximo. Então, vamos lá. Então, hoje é dia 20, nós temos ainda bastante aulas até o final, né, que eu fiz as contas aqui, vai ser suficiente para a gente fazer o que a gente tem que fazer. Tem uma série de vídeos para vocês verem, que eu já passei isso há umas 2 ou 3 semanas atrás, e é importante vocês verem esses vídeos, porque o tempo que nós temos para o trabalho não é muito grande, então eles vão me ajudar e vão ajudar vocês a gente acelerar um pouquinho quando precisar. Ok, a gente vai falar então amor ao próximo. E aí a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é quem é o próximo na grande lei, né? Do amor a Deus, ao próximo como a si mesmo. Quem é o próximo? A gente pode pensar que essa pergunta é uma pergunta infantil ou sem sentido, mas não é não, é uma pergunta muito importante. E essa pergunta foi feita para Jesus, porque quando é que surgiu a questão do próximo, né, desse amor ao próximo, e essa pergunta? Foi quando Jesus estava junto a uns doutores da lei, e eles sempre tentavam pegar Jesus, né, tipo, para incriminá-lo, ele falasse alguma coisa equivocada, né, e como ele ia fazer isso? De jeito nenhum, né? Então, houve a pergunta, né, para Jesus: Senhor, como é que eu posso chegar no reino do céu? Quem fez isso foi um doutor da lei. E é óbvio que o doutor da lei já sabia a resposta, e ele queria que Jesus desse uma resposta diferente daquela que estava escrito na Torá ou nas Escrituras. E Jesus disse para ele: mas o que está escrito? Oi, Ruela. Voltei. Caiu aqui a rede. Já voltou, ok? Eu iria fazer, eu comecei a apresentação, vocês devem ter visto, eu falei, vou apresentar o vídeo. Aí que a coisa parou, não foi? Então, é amor ao próximo, e nós vamos entender esse próximo, que parece uma coisa muito simples de a gente imaginar, mas se cair de novo, manda para o doutrina aqui, que a Grace está de olho aqui, tá? Mas eu acho que não vai cair, não. Então, nós vamos ver um vídeo, e esse vídeo que nós vamos ver é um vídeo que vai nos dar, prestar bastante atenção,
que ele nos dá um entendimento do próximo. E é o mesmo entendimento de Jesus, e a gente vai refletir um pouco sobre isso, porque é muito importante compreender. Se nós vamos passar aqui 2, 3 aulas falando de amor ao próximo, bom, nós temos que entender o que é o próximo. Mais do que isso, entender um pouco esse amor ao próximo, porque o amor ao próximo é um segundo nível na escala que nós não chegamos ainda. Então, é muito importante compreender essas coisas. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui à apresentação. Aquele que está ao seu lado neste momento é o seu próximo. Eu amo o cosmos. Ah, isso é fácil. Se você tiver que amar apenas um ser, isso custa a vida? O próximo não significa alguém que mora ao lado. Seja quem for que estiver ao seu lado neste momento, aquele que estiver ao seu lado neste momento é o seu próximo. Se Jesus tivesse dito, ame alguém que está do outro lado do planeta, as pessoas teriam amado facilmente. O seu próximo, ele não é bom. Não é assim? Neste momento, quem quer que esteja ao seu lado, se você aprender a amá-lo, você se tornará amoroso por sua própria natureza, não é mesmo? Sim? Porque neste momento essa pessoa está ali, no outro momento outra pessoa está ali, no próximo momento o inseto está ali, no próximo momento alguém está ali. Se você simplesmente aprender a amar qualquer coisa que esteja ao seu lado neste momento, a sua natureza se tornará amorosa. O que significa amar? No nível emocional, um certo nível de inclusão, não é? Ame o seu próximo não é fácil, necessita de transformação, não é? Algo em você tem que mudar para amar o seu próximo. Para amar a Deus, você não precisa mudar nada. Você pode se iludir completamente. Você pode enganar o mundo inteiro e ainda amar a Deus. Hoje em dia, isso se tornou moda em todos os lugares. Especialmente, eu acho que a espiritualidade New Age no Ocidente adotou isso. Ah, eu amo a humanidade. Eu amo o universo. Isso é muito fácil. Você não tem que amar ninguém. Se você tiver que amar um indivíduo, isso custa a vida. Se você tiver que amar apenas um ser, isso custa a vida, não é? Eu amo todo o universo, mas eu não suporto a pessoa sentada ao meu lado neste momento. Isso é uma coisa diferente. Agora, isso é apenas bobagem. Muita mesmo. Sim? Eu amo a humanidade inteira. Onde você viu toda a maldita humanidade para amá-la? Não, eu só amo. Sim, isso é muito fácil. Apenas tente amar uma pessoa e veja o que isso custa. Uma boa parte de você, você tem que se despojar dela. Uma boa parte de você, você tem que renunciar a ela se você tiver que amar apenas uma pessoa, não é? Sim? Mas eu amo a humanidade inteira. Isso é fácil. Alguém disse, ame o seu próximo. Isso é muito significativo, muito significativo. Ah, deixe-me verificar quem é o meu próximo. Não é essa a questão. Qualquer um que esteja ao seu lado neste momento, o que quer que esteja em contato com você neste momento, simplesmente ame-o indiscriminadamente. O próprio ar que você respira. O próximo? Sim. Ele é o seu próximo? A água que você bebe? O próximo? Sentada aqui, não é? É o seu próximo? A terra na qual você caminha, ela é o seu próximo? Sim. Apenas ame aquilo, seja lá o que esteja em contato com você neste momento. Agora, isso é algo além, isso custa a vida. Do contrário, não vai acontecer. Acho que todo mundo sabe de cor e salteado a resposta que Jesus deu para a pergunta, quem é meu próximo? Vocês lembram da parábola do bom samaritano?
Todo mundo aí sabe dessa parábola? Tem alguém que nunca ouviu essa parábola, nunca leu essa parábola? Aí fica mais fácil saber. Não estou lembrado. Tá. Tem mais alguém que não está lembrado? Eu já ouvi, mas também não estou lembrada, não. Ela. Tá bom. Então vou dar um rapidão aqui. Né? O homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó. Primeira coisa, a estrada era dura, difícil, perigosa, e ele estava descendo. Tem muitas interpretações nisso que eu não vou descendo espiritualmente, mas eu não vou entrar no ponto. Vamos direto ao que interessa. Ele estava descendo de Jerusalém para Jericó, uma viagem de 3 horas, com burro, né? Carregando as coisas. E no meio da estrada ele foi assaltado, foi ferido por ladrões que roubaram tudo, deixaram ele caído lá, todo ferido, na estrada. E aí passaram algumas pessoas ali. Passou um levita, passou um sacerdote, passaram vários, olharam, alguns ficaram com medo, porque sabia que era assalto e foram embora. E outros passaram e fingiram que não viram e foram embora. E assim foi. E Jesus foi contando a história e dando exemplo de cada um daquele povo, como levita, como um sacerdote, pessoas respeitadas pela comunidade. E no final Jesus fala, então veio um samaritano. E samaritano era odiado por todo mundo, ninguém gostava dos samaritanos. Eu também não vou contar a história aqui agora, tá? Mas tudo bem. E o samaritano veio aquele homem ferido. O que ele fez? Ele cuidou do homem. Né? Ali passou a atadura, limpou a ferida, pegou aquele homem, colocou no burrico, levou aquele homem até uma hospedagem, deixou ele lá, disse para o dono, está aqui o dinheiro para pagar a hospedagem dele, eu vou viajar e na volta eu passo. Se ele gastou mais alguma coisa, eu pago o que ele gastou. Então, essa é a parábola do samaritano, super resumida. Né? Mas o que é que tem a ver a parábola do samaritano com esse vídeo que nós ouvimos aqui? E o nosso foco são 2, próximo e amor. Mas vamos falar primeiro do próximo. Qual a reflexão que nós temos desse vídeo e do que Jesus fala o que é o próximo? O que chama atenção aí? Quem gostaria de colocar alguma coisa? O próximo é sempre aquele que está ao nosso lado, assim, seja quem for. Seja o desconhecido, uma pessoa desconhecida. Acho que ele está querendo dizer isso, que seja a pessoa desconhecida que a gente nem conhece, a gente tem que procurar sempre fazer o melhor para aquela pessoa que estiver ao nosso lado, né? Ok. É isso aí. Ok. Agradeço. Eu que agradeço, Oscar. Quem mais? Eu acho também que é fazer o bem sem esperar nada em troca, né? Fazer algo de coração, né? O bom samaritano, ele, né, não esperava nada da pessoa que ele ajudou, né? Acho que também tem isso. E essa passagem aí mostra muito bem, né, que o samaritano estava passando, viu uma pessoa que ele nem conhecia, fez de tudo de melhor para ele, levou na hospedaria, mandou cuidar dele, sem conhecer, nem sem interesse nenhum. Só queria o melhor para esse que estava caído lá, foi encurralado pelos bandidos, né? Aí foi salvo por esse irmão que nem conhecia, né? Coisa bonita. Ok, mas vamos entender o seguinte, gente, vamos entender. Olha bem o que vocês entenderam o vídeo que vocês viram agora. Com certeza não está complicado, é um vídeo que ele vai repetindo muitas vezes a mesma coisa para fixar. Né? E ele está falando de amor e está falando do próximo. E também Jesus falou disso. A parábola de Jesus é muito clara. E esse vídeo chama atenção para algumas coisas. E aí eu não estou entrando no mérito do amor ainda, eu estou falando um pouco do próximo. Vamos pensar no próximo. O Sadhguru quis dizer que o próximo é qualquer coisa que esteja, né? Que se está a terra, né? Que eu pisei, a terra que eu piso, o ar que eu respiro, o meu próximo seria isso, né? Que eu entendi que ele disse isso, né? O ar que eu respiro neste momento, se não tem alguém ao meu lado, é o meu próximo, o ar que eu respiro, né? O meu computador, neste momento, seria o meu próximo, né? A terra que eu piso, que eu levanto todos os dias, né?
é o próximo que ele diz que eu tenho que amar, né? Foi o que eu... Ele extrapolou isso, não tá errado, de amar a natureza, mas eu queria fixar no aspecto das pessoas. Depois a gente pode abrir. Ele fala que é fácil amar alguém que está longe, né? E que é difícil amar quem está mais perto da gente. Né? Quando a gente fala, eu amo a humanidade, eu amo o universo, é fácil, porque é algo até abstrato, eu né? amo as crianças. Mas por que é fácil, hein? Porque a gente não tem que abrir mão de nada nosso para amar, né? Então, esse amor não existe. Exato. Tá? É fácil falar. falar. Convívio diário, né? Eu falo, tudo que não me desafia no meu convívio diário é fácil de amar, né? Se você for colocar o seu próximo como alguém da sua casa realmente, teu irmão, tua mãe, teu pai, é o nosso próximo dentro disso, dizendo dentro de casa, né? Ou alguém que eu trabalhe. Esses são os meus próximos, né? Que são os mais desafiadores, eu digo, né? Porque, de repente, você não consegue dizer que você vai amar aquela pessoa, que é impossível, às vezes, né? Impossível não é, mas para a gente ainda é um trabalho bem grande a ser feito, né? Pelo menos para a minha parte, eu digo isso. Dentro de casa mesmo, às vezes a gente não consegue dizer, amo muito. Não dá, às vezes não dá. Esse trabalho ainda é bem... um trabalho de formiguinha, eu costumo dizer, todos os dias, né? Vamos tentar fazer direito, tentar entender o que é esse amor realmente, né? Porque realmente amar o que está lá longe é muito fácil. Vamos abrir um pouco aqui. Porque se a gente discriminar algumas coisas, vai ficar um pouco difícil de entender a relevância. Se eu falo que eu amo coisas que não estão em contato comigo, é fácil porque, na verdade, eu não amo. Pode até ser que eu gostaria, ou eu quero falar alguma coisa, porque é moda, porque é fashion, porque é bacana, sei lá. Mas o amor, a gente está falando disso desde lá do amor a Deus. Ele pressupõe algumas coisinhas básicas, como, por exemplo, relação, uma certa intimidade, um envolvimento. Não precisa ser, não é intimidade no sentido de estar íntimo do ser totalmente, não, mas estar envolvido de alguma forma. E você pode estar envolvido com uma pessoa durante um dia só, meio-dia, envolvido num trabalho, ou em algum encontro, ou o que seja. Né? Ali onde ele estava falando, tinha várias pessoas que estão ali no ashram dele, às vezes fica ali alguns dias, às vezes fica horas. E ele está falando aqui, você olha para o que está do teu lado. Você consegue dizer que ama essa pessoa? Mas, você falou certo, Vanessa. Amar significa relação, significa compreender, significa tolerar, significa ceder, significa apoiar, significa admirar, posso falar uma lista de coisas. E isso não é amor, é quase. Está chegando. Mas você só faz isso para quem você tem alguma convivência. Pode ser uma convivência diária, por exemplo, eu e minha esposa, uma convivência diária, ou uma convivência com os filhos, que às vezes que já se casaram, uma convivência menor, pode ser o vizinho, a vizinha, pode ser uma convivência que nós estamos tendo aqui online. Então, tem vários tipos de convivência, mas toda convivência, qualquer que seja, ela gera algum tipo de comprometimento. E comprometimento, aí é problema. As pessoas não querem se comprometer, ceder, ouvir, tolerar, né? Apoiar, ajudar. Olha quanta coisinha precisa para aprender sobre amar. É disso que aceitar o outro como ele é realmente, Sim. né? Eu digo para as pessoas, aceitar o outro como ele é um desafio de amar ao próximo, assim, muito grande, né? Porque a gente quer mudar, a gente quer modificar, a gente quer criticar, a gente julga, né? E daí quando você fala, não, tenho que gostar dele assim, e será que eu quero isso, né? Será que eu quero gostar dessa pessoa do jeito que ela é? Não sei, não sei se eu quero. A gente necessariamente não tem que gostar de como a pessoa é. Mas a gente tem várias coisas que existem. Tolerar, apoiar, ajudar. Então, respeitar. você pode ajudar uma pessoa a ser melhor, se você tem essa capacidade, e a pessoa pode te ajudar a ser melhor, se você se compromete com algo melhor. Isso faz parte da vida.
Isso faz parte da vida. Se você tem uma relação com uma pessoa que é muito violenta, você não tem que aceitar uma pessoa que é violenta. A violência não, a pessoa sim. Então você vai trabalhar como? Vai apoiar essa pessoa. Violência não se tolera. Violência você ajuda a pessoa a ser menos violenta ou a acabar com a violência. Então o amor tem isso. O amor não é tolerância total. O amor não. E a própria tolerância, a gente olha para a palavra de uma forma equivocada. A gente olha para a tolerância como ser aquela pessoa que aceita. Não, a tolerância é exigente. É exigente. Ela não tolera as coisas que não sejam boas, que não sejam engrandecedoras. Isso é importante compreender. Então, esse amor ao próximo significa que todos que estão próximos em qualquer situação são pessoas que você vai ter uma convivência. Ah, mas eu tive uma convivência com alguém ali no mercado ou numa loja que durou meia hora. Tá bom, pode não ter acontecido nada, mas você pode ter ficado irritado, pode ter ficado estressado, chateado com essa pessoa, isso é comum. Então você não está fazendo aquilo que é o amor ao próximo. Ah, mas aí eu vou ter que amar? Não, você não vai conseguir amar, mas aí eu falei, nós estamos aprendendo. Tolerância, paciência, vai a lista, vai a lista, vai a lista. Fala, Ana, você quer falar? Não, hoje eu passei, você falou de meia hora, né? Passei uma situação hoje, né? Eu fui no médico e estava lá na clínica, demorando para ser chamada e tudo. E a clínica cheia. Aí eu em pé, tinha mais acho que umas 4 ou 5 pessoas em pé perto de mim. Aí uma senhora ficou fazendo sinal que tinha um lugar para sentar perto dela e todo mundo assim, ignorando. Aí fui, sentei, agradeci e tal. E aí ela ficou conversando. E ela falando que ela tem ansiedade, e ela assim, falando, e uma senhora do lado, uma outra moça, até, né, um pouco mais velha que eu, mas moça, e ela assim, eu fui olhando, porque a senhora estava conversando comigo, né, falando comigo, e a outra incomodada. E aí depois ela levantou, ela foi para ser atendida, aí tava uma moça atrás de mim com a mãe, ela falou assim, ai, gostei, porque, olha, ela estava aí fazia um tempão, acho que querendo conversar com alguém, coitada, sofrendo de ansiedade, não sei o quê. Aí a que estava do meu lado só fez assim, tipo, né, vocês estão reclamando alguma coisa, né? Mas, poxa, uma senhora ali, sozinha, querendo um mínimo, né, de atenção, e como ela mesma falou, ela passa por psiquiatra, que não sei o quê, porque ela sofre de ansiedade. E a outra do lado, sim, sem o mínimo de empatia, e bufando pela situação, só de estar ouvindo a mulher falar, e não era nem com ela a conversa, né? Então, acho que esse amor ao próximo, como você falou aí do convívio ali por meia hora, é isso, né? É você ter o mínimo de empatia com a pessoa que está ali, conhecida ou não. Ana, você falou isso aí, uma coisa assim muito real, né? Exemplos de vida real, né? Você veja a outra, além de não conversar, se incomodou que você estava dando atenção. E essa pessoa que estava com essa necessidade de falar, ela, de repente, olha, esse período que nós estamos vivendo de pandemia, gente, quantas pessoas estão tão solitárias, né? Sem o medo de sair de casa, mesmo, sabe, esse isolamento forçado, né? E junta e com a ansiedade, com o medo, com tudo, né? Então, por que não você... Hoje, eu não sei se eu encaminhei para vocês um texto que um dos grupos aí da vida, não sei nem se foi no nosso, que falava exatamente sobre a questão, né, que tem cursos de oratória, né? Para você aprender a falar, se colocar, mas que deveriam se fazer curso de escutatória. Que isso ninguém ensina para a gente. A gente não sabe muitas vezes. A gente não tem paciência. Mas você vê que hoje em dia ninguém ousa telefonar para o outro, né? Hoje em dia quem telefona, né? A gente fica pensando, vou mandar mensagem para os meus filhos. Eu mando mensagem, eu posso ligar? Olha que ponto que nós chegamos, né, gente? Que as pessoas não têm mais paciência, né, de ouvir. Então, isso aí é algo para a gente refletir, para a gente mudar nossos conceitos, para a gente se permitir, sabe, de tanto falar e também
ouvir mais as pessoas, né? Então, para colocar em prática o que Jesus nos ensinou, nós temos que absorver bem esses conceitos e começar a mudar em nós. Não adianta, né? Falar para o outro, do marido, do filho. A gente tem que mudar, começar pela gente, né? Vamos exercitar a escutatória também. Escutatória. E eu acho que fala-se muito, né, do amor ao próximo, e a maioria pensa assim, em doar algo, né, a doação material. Não pensa na doação do tempo, né, do ouvido, como você falou, né, de escutar. As pessoas não pensam nisso, não pensam que o amor está nessa empatia, nesse momento que você passa com a pessoa, e não só no doar algo, né? Quem não tem problemas financeiros, quem não tem problema também, às vezes, é extremamente carente, né, de uma atenção. Né? Assim, a vida, eu falei isso na aula passada, a vida está nos medindo a todo instante. Quem estava aqui lembra disso. Quem não estava e viu a aula gravada também viu. A vida está nos medindo com o objetivo de nos dar oportunidades. É só isso que a vida faz. Ela não está nos medindo para nos sacrificar, não, nada disso. Ela está nos medindo a todo instante para nos dar oportunidade. Você é uma pessoa que está tentando desenvolver a tolerância em ouvir as pessoas? A vida vai te colocar pessoas assim, meio estressado para falar, para você exercitar. É a única maneira de você aprender. Se você ficar sozinho num canto, você não vai aprender, vai ter dificuldade. Eu tenho algumas dificuldades com isso, eu confesso. E não é fácil. Às vezes você... né? Fala com ele se eu tenho. Grace não tem, não. Eu gosto. Eu tenho. Eu gosto de eu confesso que eu sou um pouco antissocial. Isso é uma coisa ruim. Né? Eu sei que é ruim, e a vida vai me medindo, e vai falar, agora você vai ter que... Então, assim, às vezes eu tenho que fazer coisas que eu falei, eu não tenho capacidade para isso, Grace, eu não tenho como conversar com essa pessoa. Ela falou, você vai fazer. Aí eu vou e faço, falou, foi tudo bem. Eu falei, então tá tudo certo, a vida vai medindo, vai te dando oportunidades. Então, a vida nos dá oportunidades dentro de casa, é claro, o próximo. Mais próximo é aquele que mais busca as nossas energias do dia a dia. Porque é assim que funciona, é uma troca de energia, é uma troca de paciência, porque nós não tem nenhum santo, nenhum espírito evoluído na nossa casa que vai fazer, né? Não tem, não é assim, tem todas as coisas ali complicadas. Então, é o exercício do amor ao próximo na casa, nas redondezas e no dia a dia, que a vida vai te colocando oportunidades, e você quer ou não. De novo, volto na aula passada, e a vida fala, ó, tá vendo esse fulano aqui, ó? A nota dele é 2, ele só vai até 2. Não põe gente falando muito perto dele, não, que ele sai bufando, não é assim? Então, ele só chega até aqui. Então, a vida fala, não, aqui não posso pôr mais nada, porque só vou complicar a vida desse ser. Ou esse aqui já está tentando, então vamos pôr mais um pouquinho. Então, esse é o esquema da vida. Para todo mundo, não é para um ou para outro, não é para todo mundo. Se a vida não te dá dando oportunidades nesse sentido de relação mais afetuosa, mais tolerante, cuidado. Você foi medido. Você foi medido. E a vida está vendo, não está dando ainda. Esse é muito bruto. Né? E aqui, se colocar alguma coisa, vai dar problema. Então, segura aqui. Né? Segura aqui. Então, uma pessoa que é muito violenta, né? Se uma pessoa é muito violenta, a vida vai limitar. Eu não vou prejudicar mais essa pessoa que é violenta. Ele vai ter a regra dele ali de vida. Mas uma pessoa que está disposta a estudar o evangelho, a assistir aula online na segunda-feira à noite, com calor, a vida falou, opa, essa turma aqui, vamos começar a dar oportunidade para eles, vamos dar uma medição aqui. É assim que funciona, simples. E o amor ao próximo é um nível acima. É um nível acima, a gente sabe disso, nós estamos estudando isso, nós estudamos amor a Deus, amor ao próximo. Mas o fato de ser um nível acima significa que nós precisamos desenvolver o amor dentro de nós para doar ao próximo e depois a Deus. Tá bom, mas aí vai esperar o quê? Né? A Grace fala assim, mas tem que esperar o quê? Não tem que esperar. Ah, você vai desenvolver primeiro o amor a si para depois dar ao próximo. É verdade, mas o que você tem?
Pensa mentalmente, o que você tem? Ah, você tem paciência? Ah, não tem. Você tem um pouco de tolerância? Ah, não tem. Você tem facilidade de se comunicar? Ah, eu tenho. Então, vamos lá, vamos começar por aqui com o próximo. Você vai puxando. Ah, eu sou uma pessoa que sei alguma coisa e gosto de ajudar. Opa, que bom. Isso é tudo ensaio. Mas, mesmo assim, a vida está medindo, está vendo? Esse aqui tem capacidade de fazer isso. Vamos dar a oportunidade. E vai dar. E vai dar. Então, isso é importante entender. Então, é importante entender o que é esse próximo, gente, na nossa vida. É tudo aquilo. E aí, agora vamos expandir? Vamos lá, Vanessa, agora vamos expandir. A natureza é nosso próximo. Os animais, meu Deus, eu tenho problema com animais. E eu vou caminhar lá no parque e eu já percebi que tem um rapaz e uma moça que tem um cachorro, e esse cachorro não gosta de mim, e ele sempre está solto, e hoje eu fui e ele veio pulando em cima de mim, eu sei que ele queria brincar, eu olho, meu Deus, cachorro. E o rapaz e a moça olham para mim assim com cara de interrogação, eu olho para o cachorro. Então, assim, sabe? A natureza, eu vou ter que aprender, eu me relacionar, porque é importante. É um ser que quer sei lá, quer alguma coisa, quer falar, estou aqui, você pode me fazer um carinho? Sei lá, não sei. Leva um petisquinho para ele. Oi? Leva um petisquinho para ele da próxima vez. Tem as árvores, aí eu me relaciono maravilhosamente bem com as árvores, né? Eu gosto, eu falo com as árvores, eu sento para meditar debaixo da árvore, olho para a árvore, fico feliz da vida. Ela não fala comigo, está quieta na dela, está tudo bem. Mas o cachorro não, o cachorro vem. E toda vez é um cachorro daquela raça que é pretinho e branquinho, eu não lembro a raça dele, muito bonito. E hoje o danado cachorro veio e pulou mesmo, ninguém assim, ficou assim. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas, gente, é assim. Você tem algum dom, você tem algum jeito de afeto, que seja com as pessoas ou que seja com a natureza, faça isso acontecer na sua vida, porque a vida vai trazer oportunidades para você sempre. Ela tem me mostrado, olha, tá vendo aquele cachorro tá lá de novo, e ele vai vir para cima de você, querendo brincar, te cheirar, o que você vai fazer? Por enquanto não. É as coisas interessantes da vida. A vida está nos ensinando a conviver com o outro, né? Exatamente, né? E a questão do afeto... Vem o amor. E a questão do afeto, ou de desenvolver um nível de relacionamento mínimo que seja afetivo, não é só com pessoas, é com a natureza. Eu estou acabando de falar dos animais, né? do cachorro, das árvores, tudo isso. Isso é importante para quê? Para domar o bruto que temos dentro de nós, para que o amor encontre alguma terra, alguma fertilidade para ele começar a germinar. Ele depende muito dessas coisas que eu falei, depende da tolerância, da paciência, da afetividade, né? da maneira de ser da pessoa, como ela trata os outros, tudo isso é importante para desenvolver o amor em nós. Tudo bem aí nessa reflexão, galera? Tudo certo? Alguma dúvida, alguma coisa antes da gente seguir? Vanessa, está assustada aí, Vanessa? Ela, quando eu penso em amor ao próximo, eu falo que é o meu maior desafio diário, às vezes no final de semana, eu falo, meu Deus do céu. Oi? Eu falo para Deus, Senhor, o que o Senhor quer de mim com isso? Por que o maior tinha que ser esse o desafio? Não podia ser menos, né? Tinha que ser esse o desafio, mas tudo bem, eu vou aprender. Você já me deu, eu vou aprender. É isso aí. Um dia eu vou. Isso, exatamente, a vida vai falando, ó. Agora é assim, a vida vai te dando oportunidade, você não pega, fala, tá bom, então tá medido. Vai para a próxima. Passou. Sabe aquele negócio, o trem passa? E passa mesmo. O trem vai andando. A vida te chama, ó, entra aqui, tem uma coisa aqui. Aí você olha e fala, não quero. Entra aqui. Não quero, não. Então tá, fica para a próxima. Vai, o trem foi embora. É assim também, não é? A vida não pode ser tão indulgente assim, a ponto de ficar ali insistindo. Não, vai para a próxima. Tem mais gente que vai entrar nesse trem aqui. Então aproveite as oportunidades. E se você percebe que a vida está batendo na sua porta com pessoas, situações em que exige de você algo mais, pensa, isso é muito bom. Porque se você tem uma vida, uma existência, que a vida não exige quase nada de você, tem um problema. Tem um problema, gente. Isso está difícil, a sua medida foi muito baixa, a tua regra de medição está muito baixa. Mas se a vida vai te colocando coisas, significa se não. Sabe? Aquela história daqueles grandes
missionários do passado, e principalmente no Velho Testamento, Jó. Pensa em Jó. Todo mundo conhece a história de Jó. Depois de tudo que aconteceu, ele ainda falou, Deus, né? Ele tinha fé, ele acreditava, ele sabia, a vida está testando. Ele foi lá no último, né? Enfiou a faca, rodou, né? E ele ainda falou, opa, o seu tamanho é uma coisa, uma imensidão, a sua espiritualidade é uma imensidão. Então é assim que vai funcionar com todo mundo, que funciona e vai funcionar com a gente. E pode ter certeza, olha, a vida não vai pedir demais, porque ela sabe que a gente não dá conta, como diz o mineiro, não dá conta, né? Não dá. Então ela vai pedir pouco. Mas se você conseguir fazer o pouco, já está ótimo. Você está conquistando aos pouquinhos. Gente, vamos seguir aqui com o nosso... Ô, Ruela, aceita a oportunidade do cachorrinho aí, de estreitar a relação com o cachorrinho. Olha, você sabe qual que é o problema? Meu trauma de cachorro. Eu tenho um trauma de cachorro. Eu tinha 5 anos e 2 pastores alemães me atacaram. Nossa. E me arrancaram pedaço da perna, arrancaram que eu tenho marca até hoje. E isso me criou um trauma de cachorro muito grande. Mas eu convivi com um cachorro que eu tive que tomar conta nos últimos dias de vida dele. Isso me deu uma aliviada, né? Mas você tem toda a razão, Carol. Eu vou encontrar esse cachorro de novo, eu tenho certeza absoluta. Já comprou um petisquinho, a Ana já deu a dica. Petisquinho. Aí eu não sei, porque às vezes o dono não gosta que dá petisquinho, tem essas coisas também. Você pergunta, leva no bolso. Vou levar no bolso. Falou, olha, esse cachorro sempre vem para o meu lado aqui, né, e tal, então posso dar um petisco para ele? Põe a sua mão assim, ó, no narizinho dele, porque às vezes o cachorro pode querer vir em cima, assim, né, morder alguma coisa. Põe a sua mão assim, ó, ele vai sentir seu cheiro, aí você vai começar a ter um relacionamento. Aí, tá vendo? Eu tô dando umas aulas aqui, ó, tá ótimo. Eu vou com ele lá para fazer travar a amizade. Aí ela me ajuda. Travar a amizade com o cachorro. Eu sou facinha de fazer amizade. Vamos lá, gente. Vamos apresentar de novo, então? Vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa... Ok. Então, a parábola do bom samaritano está aí, eu não vou ler, eu já contei resumidamente, mas depois vocês podem ler, vocês vão receber esse material com essa revisão que eu fiz, dão uma lida, né? Tem palestras, tem muitas palestras muito boas sobre a parábola do bom samaritano. Tem quem gosta do Haroldo, tem palestra do Haroldo, tem muitas coisas interessantes. Ok. Livro 3, As Leis Morais, Amor ao Próximo, tópico 3. Tá? Então, depois a gente vai fazer o tópico 2. Lei de sociedade. Ora, começa com essa lei. Por quê? Porque é amor ao próximo. Então, lei de sociedade, viver com as pessoas, viver com o próximo. Então, diz assim... A garganta está meio ruim. Esta lei define que a vida, para ser vivida e evolver, precisa ser em relacionamentos. A sociedade deve contribuir para a evolução, como uma grande escada, que quem está acima deve ajudar quem está abaixo. Só nesse parágrafo dá para entender que sociedade é algo que deve estar todos emanados num processo de evolução social. De evolução social. Eu não vou nem dizer espiritual, mas numa evolução social. Para todos. Ou seja, com justiça, com ajuda, com apoio. Essa é a lei de sociedade. O isolamento social é prejudicial ao ser e à sociedade onde está inserido. É óbvio. A evolução imprescinde de relação social. Não tem como ter evolução sem relação social. Quando esta lei é cumprida, olha que interessante, as sociedades se tornam grandes civilizações de seres humanos. Aqui vai entrar um adendo, já. Porque a gente escuta muito essa palavra civilização, né? Civilização humana, civilização europeia, civilização brasileira, civilização americana. É uma palavra até que não estão usando tanto, ainda bem, mas se usa.
Mas tem uma diferença muito grande entre sociedade e civilização. É muito diferente. E só pelo que está escrito aqui já dá para entender que se a sociedade é feita da forma que está no primeiro parágrafo, que ela é feita para contribuir com a evolução de todos que participam da sociedade, e que existe um processo de relação social para essa evolução, então essa sociedade um dia se tornará uma civilização. E o que é uma civilização? Vamos ver. As bases da civilização. Então, uma civilização para existir, e nós já tivemos algumas civilizações nesse mundo, civilização romana, civilização egípcia, civilização grega, civilização da Mesopotâmia e algumas outras. Às vezes a gente fala civilização romana. Nossa, mas os romanos, romanos chegaram a ser uma civilização, depois a coisa se distorceu. O Egito chegou a ser uma civilização. Então tem um período e depois pode ter uma decadência também. Então, mas quais são as bases para uma sociedade se tornar uma civilização? Vamos ver aqui. Civilização é um complexo conceito da antropologia e história. Numa perspectiva evolucionista, é o estágio mais avançado de determinada sociedade humana. É o estágio mais avançado. Caracterizada basicamente pela sua fixação ao solo mediante construção de cidades, daí derivar do latim civitas, que designa cidade e civile, o seu habitante. Ato ou efeito de civilizar-se, conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Então, você pode ter uma civilização de um país, uma civilização regional de uma grande região, civilização de um planeta. Para o pensamento clássico, é fundamentalmente o conjunto de fenômenos religiosos, intelectuais, políticos, etc., e dos valores que a ele correspondem, caracterizando as populações que participam da herança greco-romana e do cristianismo. Aqui é um exemplo que está dando. Mas vamos lá. Então, as bases da civilização. Quais são as bases? O que precisa existir para compor uma civilização? Vamos lá. Uma religião. Precisa ter uma religião que trata da religiosidade daqueles participantes daquela sociedade de uma forma tal que faz com que essa sociedade evolua. Senão, não vai se tornar uma civilização. Nós já vamos ver o que é uma religião de civilização. É preciso que as artes, porque a arte está falando de beleza, e eu vou falar novamente para vocês, se eu não falei, se vocês querem entender sobre beleza, vocês precisam procurar no Google a teoria da beleza de Plotino. Depois, se vocês quiserem, eu mando, eu tenho isso escrito, eu mando para vocês. É a coisa mais linda que existe, que eu já li sobre beleza. Então, a arte, todo tipo de arte, ela pode ser uma base para a civilização, desde que essa arte seja algo que embeleze no sentido dessa beleza sublime. Então, ela também vai contribuir com uma civilização. A política. Ah, mas política? A política é uma coisa extremamente importante para uma sociedade. Sem política, uma sociedade não vive. E a gente está acostumado com a política como uma coisa ruim. E por que a política, em geral, para nós é uma coisa ruim? A gente já se questionou? Porque os políticos são corruptos, são ladrões, são não sei o quê, são isso e aquilo. Ok, mas vamos entender. Todos os políticos que nós temos na história não vieram de Marte nem de Vênus. São do planeta Terra. Os políticos do Brasil, mais especificamente, são do planeta Terra e do Brasil. Então, significa o quê? Que eles vieram da sociedade brasileira, da sociedade taubateana, aqui em Taubaté, da sociedade de onde for. Ou seja, são seres saídos dessa sociedade. É o produto, é o resultado da educação moral, política, social, que uma sociedade deu ao seu povo. Tem algumas exceções pequenas, mas não é em geral, é isso.
Então, a nossa política é como é, porque eles saem de nós mesmos, do nosso meio. Não é? E também a ciência é uma base da civilização. Ciência é extremamente importante. Uma civilização, normalmente, tem uma ciência desenvolvida que busca a evolução do ser, mais do que a tecnologia e mais do que dar comodidades. Né? Eu estava lendo um livro recente agora, que eu já li há muito tempo atrás, e ele fala que o papel da ciência é dar comodidade às pessoas, ela precisa dar mais do que isso. Isso é interessante. Muito bem. Então, é as bases que fazem a pirâmide. O que significa uma pirâmide? Uma pirâmide é aquilo que tem bases e que ela sobe até se juntar essa base num ponto único. Significa o quê? Que a arte, que a religião, que a ciência, que a política, ela precisa evoluir e elas vão se juntando até chegar no topo e formar uma civilização. E o que é que ajuda a tudo isso evoluir e chegar ao topo? Algo que é muito pouco utilizado, muito pouco falado, que muitas pessoas não compreendem muito bem, que é a filosofia. Eu acho que passou o negócio aqui. Isso. É a filosofia. Você fala assim, mas por que filosofia? Porque a filosofia é exatamente aquele processo, né, vamos dizer assim, que estuda o quê? Estuda o porquê das coisas, a profundidade das coisas. Então, a filosofia vai olhar para a religião não de uma forma discriminatória, mas vai fazer um olhar para a religião de uma forma comparativa. A filosofia vai olhar para as artes não de uma forma cultural, nem modernista, vai olhar para as artes no sentido da beleza sublime. Vai olhar para a ciência naquilo que a ciência faz com que o ser humano cresça. Vai olhar para a política, aí você pode olhar a República de Platão, que você vai ver o que ele pensa da política. Então, a política como algo em que os estão no poder, que estão no topo da política, sejam homens que amam a sabedoria. Então, a filosofia tem esse objetivo. O problema é que, quando fala de filosofia, em geral, as pessoas pensam na filosofia acadêmica, que não tem nenhum objetivo desse aqui. É outra história. Então, a filosofia espiritualista, a filosofia, como a gente chama de maneira clássica, ela quer trazer o quê? O amor à sabedoria, em todas as áreas, religião, política, ciência e artes. Ok. Aí nós vamos falar um pouquinho desses 4 pilares, o que é cada um a nível de uma civilização. Então, a religião é a via, é uma forma efetiva de união do homem consigo mesmo, com os outros e com Deus. Olha que interessante. A religião existe para fazer com que você se una consigo mesmo, ou se ame, que você ame os outros e ame a Deus. Esse é o papel. Olha que interessante como está relacionado isso na filosofia com o que a gente está trabalhando, que é a lei maior. Então, se a religião não faz isso, ela não é uma religião. Ela é alguma coisa, menos religião. Então, a religião que vai fazer com que uma sociedade se torne uma civilização, ela precisa trabalhar nesses 3 pilares. Conhecimento de si, amar o próximo e amar a Deus. A via da arte não se fundamenta só nas emoções vulgares e nos sentimentos, mas deve desenvolver a intuição dos arquétipos, das ideias primeiras, que na sua perfeição inclui, logicamente, a beleza transcendente. O que significa isso? E aí, é complicado isso aqui, viu? Isso aqui dá uma polêmica muito grande. Porque quando ele fala que a via da arte para uma civilização não se fundamenta só nas emoções vulgares e nos sentimentos, ele vai excluir uma quantidade enorme de coisas que são consideradas arte, e eles dizem, não, isso não é arte. Isso não é arte. Então, a arte tem que estar envolvida com a beleza transcendente, com algo que leve o ser a transcender, através daquela arte, a uma beleza maior. Sugiro de novo, vejam
A Teoria da Beleza de Plotino. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês. Isso é muito importante, porque hoje nós temos uma coisa que acontece já há um bom tempo, né? Na arte moderna, e aí tem cada doideira, cada maluquice, e é moda, é bonito, tudo vira arte, aí já se aceita, qualquer coisa é arte, desde que a pessoa colocou a sua emoção. Ok, esse é o mundo de sobreviventes quase humanos. Mas se você quer levar a arte no aspecto de beleza transcendente, é outro tipo de arte. É outro tipo de arte. E a gente já viveu esse tipo de arte no Renascimento. Então, você vai pegar os grandes pintores, os grandes escultores do Renascimento, você vai ver as coisas maravilhosas que se fazia. Aquilo que você olha, você pensa, isso é uma coisa do céu. A Grace esteve lá em Roma e viu a Pietà, né? E ela fala que você olha para aquilo, parece que você está vendo uma alma ali dentro, tem alguma coisa ali além, que ela te transcende naquela visão. Você pega os quadros, né, de pintores da época da Renascença, os que estão envolvidos com essa arte da beleza transcendente, nossa, você pega um Renoir, é a coisa mais linda que tem. É maravilhoso. E tem os outros mais amalucados, mas aí é outra coisa. A ciência. A via da ciência deveria eliminar, por princípio, todos os tabus. Então, essa é uma coisa difícil para a ciência. A ciência tem muito tabu. Dogmas típicos das modas temporais. E não negar rotundamente aquilo que não se sabe ou que não se pode comprovar. Em vez disso, haveria que experimentar com um espírito aberto, evitando as caças às bruxas, Idade Média, quando algum cientista vislumbra as fronteiras. Então, o que é que nós estamos falando aqui? Isso a gente percebe que está havendo uma luzinha no fim do túnel. É a ciência começar a entrar em áreas metafísicas. Metafísica, coisa que a ciência não aceita. Quando você pega a ciência da psicologia, você vai perceber muito mais facilmente como a fronteira precisa ser quebrada para o metafísico. Quando você olha para a questão da fronteira da psicologia e você fala inconsciente coletivo do Carl Gustav Jung, você percebe claramente que a psicologia não vai sobreviver muito tempo se ela não adotar o processo reencarnatório. Não vai. Vai chegar uma hora que não vai conseguir sobreviver. Então, a ciência vai, de uma forma ou de outra, agregar coisas que hoje ela não aceita. Então, hoje você pensa na ciência começando a falar de consciência. Por quê? Ela está começando a falar de consciência, coisa que ela não aceitava. Por causa da revolução da física quântica em 1920, onde diz que, né, naquela experiência da dupla fenda e outras, que a consciência faz com que o elétron se movimente de forma diferente, uma hora em forma de partícula, outra hora em forma de onda. Depois vocês podem procurar na internet a dupla fenda. Vocês vão ver lá, tem uns desenhos muito bonitinhos sobre isso. Então, o que... Alguém falou aí? Deixa eu ver que eu vi um sinal aqui. Só um minuto. Alguém levantou a mão? Quem foi? Eu. Espera aí, então. Deixa eu parar a apresentação. Quem é o eu? Ah, você, Oswaldo. Vamos lá. Assim, sobre ciência, eu acho que eu já comentei que eu vim da ciência e eu sou um pouco cético de como que a ciência pode ir para os assuntos espirituais, né? E eu já comentei que, por exemplo, tem ensaios do Marcelo Gleiser que trata sobre Deus, mas o Marcelo Gleiser, ele não é... Ele come pelas beiradas, na minha opinião. Ele dá, assim, raciocínios científicos para inserir se deu a situação de Deus, né? Então, assim, ele come pelas beiradas. Mas eu estou falando isso pelo seguinte, eu tenho uma colega de classe minha, que é a única que eu sei que seguiu carreira, ela é professora da Universidade de Utrecht, na Holanda, e ela trabalhava com supercondutividade. Recentemente eu vi a página de Facebook dela e eu quase caí de costas,
ela está fazendo uma pesquisa sobre consciência e física quântica. E eu fiquei chocado assim, de ver ela indo para esse lado, né? E é uma pessoa assim, ela é uma física teórica, ela não é prática, né? Então, assim, eu estou vendo que tem gente que é da ciência pura e está indo para esse lado, nas grandes universidades, inclusive, né? Interessante. Oswaldo. Oi? Tá. Oswaldo, quando a gente fala de uma civilização, a gente está falando de mudanças muito fortes nas bases para que elas subam. Quando a gente fala de ciência, a gente sempre fala de ciência pensando na ciência atual. A ciência tem um método científico que barra tudo. O que é o método científico? É da prova mesmo, tem que ser provado em laboratório, tem que ser testado, provado, e que tem ainda o método da refutação, que tem que ter refutação, senão não é prova científica, e tem todo um esqueminha. Isso é um processo da ciência atual. Agora, o que a gente está vendo numa mudança grande? Por exemplo, quando você fala de Deus, existem muitos cientistas de universidades renomadas, eu tenho filmes sobre eles, e que você percebe claramente são estrangeiros, e a maioria deles são da igreja pentecostal, batista e tal, lá dos Estados Unidos é muito comum. E eles fazem estudos e filmes, e eu tenho alguns sobre isso, sobre Deus, e eles dão o nome de design divino. Meu nome não importa. E existem muitos desses cientistas que são cientistas. Você não pode dizer que o cientista é o que segue aqui. Ele é cientista porque ele pesquisa coisas, descobre tudo. Então, tem essa linha. Então, eles estudam coisas que dizem assim, olha, a ciência ela tem algumas sinucas de bico. Sinuca de bico é assim, eles falam muito claro. A vida surgiu por acaso é a única resposta que a ciência pode dar e eles não gostam. Que é por acaso, não, porque não tem outra explicação, a não ser explicar que tem um processo inteligente por trás da vida. E eles pegam aquilo que é mais básico, pegam uma célula. É muito interessante, se vocês quiserem, eu mando esse vídeo para vocês. É muito bonito, muito bem feito, muito construído, e eles vão mostrando uma célula dizendo, para existir vida tem que ter a célula, mas antes da célula tem alguma coisa. Então eles vão abrindo a célula e mostrando, e a coisa mais básica da célula, eles falam, olha, isso aqui, para formar, aí eles vão mostrando as probabilidades que existe disso acontecer por acaso. Né? Então, o que acontece? São sinucas de bico, eu falei agora da psicologia, que está numa sinuca de bico, porque os próprios psicólogos sabem que quando o Jung fala de inconsciente coletivo, tem um processo de passagem de experiência de uma consciência para outra, não tem explicação, não existe. Por quê? Porque, em algum momento, mesmo o Jung sendo um cara místico mesmo, ele foi místico, ele tinha experiências mediúnicas, né? Tem livros, e tem o Diário Vermelho dentro da vida, que é um diário, aquele livro é um diário, e ele tem experiências, mas ele era um cientista, então ele tinha que fixar que, não, eu não vou falar que tem uma reencarnação, que tem uma vida passada, vou dizer que é inconsciente coletivo, é uma explicação que funciona bem, até um ponto, vai chegar uma hora que não funciona mais. Então eu concordo com você, a ciência não vai aceitar isto agora, não vai aceitar, porque eu acho até que a ciência tem um nicho de trabalho que necessariamente não precisa ser o nicho de trabalho da religião ou da filosofia. Então, você entendeu que a pirâmide tem as bases? A política ela tem um trabalho a ser feito. A ciência tem outro, a filosofia tem outro, a religião tem outro, as artes tem outro. E elas vão crescendo juntas. Chega um ponto que o cientista, sim, ele pode ser um espiritualista, mas para fazer a ciência ele precisa ter os métodos, e é importante esses métodos científicos. Então, acho que é uma coisa mais ou menos por aí que a coisa vai rolar, né? Quem mais levantou a mão aí? A Grace levantou a mão.
Gente, essa questão de ciência e espiritualidade, né? Agora mesmo, semana passada, no domingo, os médicos da AME, que fizeram um simpósio lá na nossa casa espírita, foi falado o tempo todo de vários questionamentos, foram colocados vários nomes cientistas que, assim, tirando o chapéu para a ciência, para a espiritualidade, né? E indo mais longe, a gente sabe aí da vida, quem já leu a biografia do Einstein, grande cientista contemporâneo nosso, né? Ele todas as vezes fala que ele, quando ele se referia a Deus, ele tirava o chapéu e reverenciava. Então, e quantos outros casos nós estamos vendo agora, sendo agora atual, falando o nome atual, o doutor Sérgio Felipe, é um psiquiatra super renomado de São Paulo e reconhecido internacionalmente. Ele colocou no CID, código lá de medicina, que muitas doenças, ele como psiquiatra tem um CID que são de origem espiritual. Na clínica dele, ele faz tratamento clínico e tem a parte de baixo, que ele, pessoalmente, comanda esse trabalho de espiritualidade, de energia. Então, a cada vez mais, nós estamos vendo os cientistas, né, tirando o chapéu, falando, dando a mão à espiritualidade, e vai chegar uma hora, quando nós chegarmos assim, uma civilização, conforme ela colocou, nós estaremos andando ali juntinho, tanto a espiritualidade quanto a ciência, né? Uma coisa interessante que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala assim, o cientista já aceita, isso não é simples. A ciência, ela tem processos, ela tem procedimentos, ela tem procedimentos e ela tem os seus canais que confirmam que aquilo é científico ou não. Agora, tem muita gente que é um cientista, que é um estudioso, que é um PhD, que faz experiência, que faz isso, que é médico, que é psiquiatra, e que ele aceita a espiritualidade e ele até encaixa situações da espiritualidade no seu trabalho, tá? Como o Sérgio Felipe, que conseguiu colocar CID, essas coisas todas. Tudo bem, eu acho que isso é um começo de um abrir de porta, mas ainda, se você pensar... Então, quer dizer que a ciência já está aceitando essas coisas? Eu sugiro vocês verem um vídeo do Raul Teixeira, que é um físico, um cientista e espírita. Ele fala, gente, não, ainda não é assim. É como você falou, Oswaldo, não é. Mas você vai ter pessoas fazendo experiências, trocando informação, mas não vai estar publicando, provavelmente, isso num anuário científico de nome. Mas isso eu acho muito difícil por enquanto. Talvez um dia... nós tenhamos alguma coisa. O que eu coloquei já está sendo... eu entendi, foi o que eu falei também. Né? Isso é importante, o que eu falei, isso é importante que as pessoas, assim, autonomamente, já estão em grupos autônomos, já estão entrando um pouco nessa área. Isso é importante para começar a abrir um pouco o espaço, né? Ora, Elce, alguém mais? Eu não sei, Oswaldo, se foi boa a conversa ou se complicou o negócio aí. Eu vou colocar no grupo algumas coisas que eu acho interessante. Uma é o artigo dessa minha amiga, e outra, a Grace falou sobre o Einstein. O Einstein tem uma carta famosa sobre a crença dele em Deus. É uma crença meio diferente a dele. Mas eu vou colocar também no grupo essa carta que é interessante ver isso. Não, é assim, é importante... O que é importante, gente? A gente vai falar muito de senso crítico e discernimento. É a gente começar a querer saber, fulano falou isso ou não falou de fato? Deixa eu ir lá ver, deixa eu pesquisar. Porque a gente não fica repetindo coisas. Bom, comprovar. Comprovar. Quero ler sim, Oswaldo. Então, por exemplo, esse vídeo é um vídeo muito bonito, muito bem feito,
eu vou colocar no grupo também, Oswaldo, vamos trocar essas informações sobre o design divino. É muito bonito e muito bem feito. É um lazer até para você ver. E você vai ver cientistas mostrando a necessidade de ter um Deus, um design divino. Aí você percebe que a maioria deles, você vai ver no jeito de falar, são religiosos. Mas, tudo bem, mas eles têm uma maneira de mostrar as coisas, uma comprovação bastante interessante. Ok? Vamos voltar aqui na nossa civilização? Só um minutinho. Ainda tem mais um tempinho aqui. E falando em civilização, eu preciso falar dos toltecas. Né? Pois é, né, Inês? Ainda abre um espaço. Vamos ver. Ok. Voltamos aqui. Então, eu já falei um pouco aqui da ciência e a política. A via da política é a ciência e a arte plasmando um novo patamar, onde o Estado passa a ser orgânico, trabalhando incessantemente com o ser humano, onde não se contente apenas com uma sociedade, mas algo maior, onde as potencialidades sejam harmonicamente desenvolvidas. Então, você pensa o seguinte, na política, os políticos vão trabalhar com as leis, porque legislam, fazem cumprir, executam, né, o executivo, o judiciário e o legislativo, harmonicamente com a sociedade, no sentido de quê? De promover o cidadão, de bem-estar, mas mais do que isso, está na mão da política a educação. Pensa na educação. E eu passei um vídeo sobre educação para vocês, eu sugiro que vocês vejam, é muito interessante, para entender por que nós estamos nessa tristeza de educação que nós temos, né? E aí é importante compreender que políticos que têm uma visão de civilização vão trabalhar em processos educacionais, em processos de saúde, em processos de justiça, de segurança, que façam sempre o cidadão crescer, evoluir e ter uma vida digna. Então, está aqui as bases de uma civilização e quando a gente olha cada uma delas, a gente vai ver que a gente está bem longe disso acontecer. Ok. A gente está faltando 10 minutos para terminar. Então, os pontos que nós vamos abordar aqui, na lei de sociedade, é a necessidade da vida social, a vida de isolamento, voto de silêncio e laços de família. Ok. E questões relevantes da lei de sociedade são essas questões que eu coloquei. Eu não coloquei todas, são as mais importantes, tá? E eu trouxe aqui algumas delas para a gente falar muito rapidamente, alguns minutos, sem entrar em detalhes, porque vai ficar para a próxima semana. Então, a questão 766 do Livro dos Espíritos. Lembra que a gente está estudando o Livro dos Espíritos e a gente está falando do Evangelho. Por que eu trouxe essas questões do Livro dos Espíritos? Porque eu acho que vai dar para fazer assim, trazer um pouquinho para a gente não ficar muito, vocês têm que ler em casa, a gente dá uma lida aqui também. Então, começa como? Necessidade da vida social. Claro, lei de sociedade, existe uma necessidade de vida social na natureza? Porque isso pode ser uma invenção. Não tem necessidade. O que eles estão dizendo, os espíritos? Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ora, a gente está falando de amor ao próximo aqui, né? Amor ao próximo. Se você está falando de amor ao próximo, nós acabamos de mostrar uns vídeos que falam da vivência em sociedade, das relações com as pessoas, quanto isso é importante para o nosso próprio desenvolvimento, né? Nem para o outro, mas para o nosso desenvolvimento. Claro que o outro também tem que pensar assim também. O meu desenvolvimento social, o meu desenvolvimento espiritual, depende de eu saber viver muito bem em sociedade. A questão 768, ela fala, procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Então, ele está falando o seguinte, o homem procura viver em sociedade porque ele especificamente tem uma necessidade. Ou existe alguma coisa maior, um objetivo maior, mais genérico? Então, a resposta é, o homem tem que progredir. Ele está respondendo, sim, tem o lado do homem. Insulado não lhe é possível, não lhe é isso possível.
por não dispor de todas as faculdades, ou seja, ele tem algumas e os outros têm outras, e tem que se unir. Falta-lhe o contato com outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Homem nenhum possui faculdades completas. Está deixando bem claro, precisa de convivência. Mediante a união social, é que elas umas às outras se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedades e não insulados. Mas é muito fácil compreender. Nós somos os animais. Pensa nos animais. Existem alguns animais que eles vivem isolados. Por exemplo, tigre normalmente é um animal que vive mais isolado. Ele tem a cria, ele fica sozinho. Alguns tipos de tigre, né? Tigre, alguns tipos. Existe também, eu acho que o leopardo, se eu não me engano, também vive menos social. Mas ele se acasala, tem um filho, cuida dele e depois vai embora. Mas nós temos a razão, temos o pensamento, temos a necessidade de crescer. O leopardo é leopardo, nós não, nós queremos ser mais do que somos. Esse é um desejo muito forte dentro de nós. É disso tudo que nós estamos falando aqui, de sermos muito mais do que nós somos hoje. Para isso, você precisa o quê? Você precisa conhecer, precisa do conhecimento. Quem vai te dar o conhecimento? Você precisa das pessoas, você precisa da vida, você precisa aprender. Então, não tem como um desenvolvimento sem esse processo de convivência, né? Vamos ler só mais uma aqui. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Resposta muito simples, duplo egoísmo. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma previsão penosa? Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. É aquela história, né? Ah, eu tenho muitos defeitos, eu sou uma pessoa muito perigosa, eu vou viver isolado para não fazer o mal. Mas para ele vencer isso que ele tem dentro dele, ele tem que conviver, e acabamos de falar disso. A vida te dá a oportunidade, te mede. Dá a oportunidade, te mede. Então, se ele busca o isolamento, ele faz um mal maior. Porque ele não trabalhou para vencer o seu mal e cometeu outro. Ele se colocou fora da sociedade. É claro que a gente tem as situações de criminosos que são colocados fora da sociedade, porque são perigosos, mas essa é outra história. Porque se a gente pensar nessa situação, a nossa sociedade ela tem também um crime muito grande quando ela trata os criminosos da maneira como trata. Porque a gente precisa ter o quê? O processo de aprendizagem. A gente não aprendeu a tratar as pessoas. A gente não aprende a tratar as pessoas. A gente trata as pessoas como o crime que ela cometeu. Então, o crime vira a pessoa. O mal vira a pessoa. E não é assim. A espiritualidade não olha desse jeito. Você é um ser humano, é uma centelha divina. Você está no nível onde você está fazendo muita coisa errada. Você vai resolver isso aqui, você vai pagar por isso. E a sociedade tem a obrigação de te ajudar a você ser uma pessoa melhor. Isso é importante. Muito bem. Algum ponto aí? Alguma dúvida? A gente vai levar as leis que estão dentro do amor ao próximo, são algumas. Vamos falar do Livro dos Espíritos e depois a gente vai falar do Evangelho, como que ele se relaciona, ok? Tudo bem, gente? Ok. Agora nós vamos ter que escolher alguém para fazer a prece para a gente encerrar. Se ninguém tem mais nada a dizer. Eu tenho ainda uma coisa a dizer. Opa. Então, gente, eu falando da diferença entre sociedade e civilização, eu já, um tempo atrás, já citei e fiquei de trazer para o grupo, né, um clássico exemplo, né, de civilização do legado que eles deixaram para todos nós. São 4 compromissos que a civilização dos toltecas sugere para que nós coloquemos em prática, que eles afirmam, se vivêssemos esses 4 compromissos conosco mesmo,
que estaríamos caminhando a passos largos para ser uma civilização. Eu já falei um tempo atrás aqui e não trouxe. Agora, falando de civilização, eu lembrei e vou ver se eu abro um espaço que é fundamental. Muitas coisas a gente vai se modificando quando a gente se pauta, lembra desses compromissos. São coisas simples, mas que, às vezes, a gente deixa de lado de cumprir. Eu vou ficar alerta para isso, de a gente trazer o mais rápido possível. Você se prepara e marca. Tá? Coloca lá no grupo, Grace, para gente, quais são os 4 compromissos dos toltecas. Eu já ouvi falar, li alguma coisa, vi o Murilo Gun comentando outro dia, mas eu não fui ler, não fui buscar, não. Fazemos tudo. A Grace ela já apresentou isso 2 vezes no grupo, é interessantíssimo. Quando a gente chega nesse ponto da civilização, normalmente ela faz isso. Então, o que eu vou pedir para ela é o seguinte, para ela fazer um resumo de como ela quer apresentar, marcar o dia e a gente vai fazer. Mas não vai demorar muito, porque está dentro do tema. Semana que vem, ou no máximo. Então, semana que vem está enrascado. Vamos para fora. Se quiser marcar para a próxima, eu já separo o espaço. Semana que vem nós não estaremos aqui em Taubaté, minha filha. Cirurgia. Mas a aula vai ser de lá. Gente... Ok? Ok. Vanessa, é você que vai fazer a prece hoje, então, né? Isso, tá certo. Deixa eu fechar meu microfone. Vou fechar meu microfone aqui, só um minuto. Ok. Vamos fechar nossos olhos, fazer uma respiração aí bem profunda. Puxa o ar, soltar bem devagar. E agradecer a Deus, aos amigos da espiritualidade, ao Royal e a Grace que se dispõem a estar conosco, né, para esse trabalho de estudo. Que a gente consiga, Senhor, trazer o mínimo de aprendizado para o nosso dia a dia, né? Para que a prática passe a ser a nossa vivência, o que a gente acredita realmente, né? Que a gente consiga viver o que a gente acredita ser correto. Agradecemos por mais essa semana que se inicia e por tudo que nos espera. Obrigada, Senhor, que assim seja. Obrigada, pessoal. Obrigado, Vanessa. Uma boa semana. Boa semana. A todos. Oswaldo, manda pra gente, hein? Boa noite para todos. Boa noite. Tchau, gente. Boa semana. Fica com Deus. Muita luz para vocês. Boa noite. Estou encerrando a gravação aqui.